Seja bem-vindo a Carlos G, em nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo de história. Hoje vamos resolver junto o exame de admissão UP, Universidade Pedagógica História 2017. Quero dizer que o exame de hoje há de ser mesmo uma super exame, não é? É um exame que já resolvemos a primeira parte, a parte que tem a ver com historiografia como ciência, já resolvemos a parte da historiografia. Hoje vamos resolver toda a história geral de história UP 2017. Desde já eu quero lhe convidar, bota aí seu like, inscreva-se no canal, no final de tudo vai deixar aí o seu comentário. Não se preocupe se pretende fazer UP, IGRI ou outras universidades, esse exame vai te capacitar para fazer qualquer tipo de exame. Sem blá blá blá, vamos lá ao vídeo. Temos aqui por que é que a descoberta da agricultura constitui um saldo importante para a humanidade? Essa questão é super interessante, não é? Quando nós falamos de agricultura, vamos ler as opções para perceber melhor até. A primeira opção diz contribuiu para o aumento populacional. Pode ser o homem deixou de ser nômada. Aí já há uma coisa que tem muito a ver conosco. Depois vou explicar porque. Se o homem deixou de ser nômada, está-se a repetir de novo isso, recoletor é um segundo dado e passou a intervir no curso da natureza é o terceiro dado para produzir ele mesmo os seus próprios alimentos é o quarto elemento. Depois vamos ter D, melhorou a alimentação do homem. Gente, a opção correta aqui é a opção C. Não é pelo fato de ser uma opção mais comprida, não, mas é por conta da realidade que aqui se expõe, não é? Quando falamos do nomadismo e o homem deixou de ser nômada, significa que ele passou a ser o que? Sedentário. Sedentário é algo que tem a ver com a agricultura. O que é que significa sedentário? Significa ter uma residência fixa. Por que é que se tinha residência fixa? Tinha-se residência fixa por conta das machambas, da agricultura. A agricultura exigia que as pessoas tivessem casas próximas às suas machambas, passando a ser sedentário. Não só o homem deixou de ser recoletor. Gente, o que é que isso significa? Significa que antes eram o quê? Eram eram o quê? Eram nômadas, e o quê? E recoletores. Com a agricultura que vai aparecer com o povo bantu, não é? Com o povo bantu, não é? Surge o quê? A própria agricultura, e surge o quê? Pastorícia. Portanto, a agricultura e pastorícia obrigou que esses indivíduos fossem o quê? Sedentários, ok? Então a opção correta é naturalmente a opção C. Vamos, seja, mencione 3 civilizações que emergiram em trios, que surgiram em trios, ao lado de rio, né? Porque quando nós falamos de entre rios, gente, entre rios, quando se fala de entre rios, é preciso que a gente tenha em mente o que? A Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é a porção de terra entre rios. Que rios? Estamos a falar do rio Tigre, estamos a falar do rio que Eufrate. Dentro ali no meio tem uma terra, chama-se Mesopotâmia, não é? Portanto, nessa região temos alguns estados que vão se desenvolver entre grandes rios. Das opções que temos aqui, a única correta, a única que pode ser considerável, não é? Excluindo as demais. Por exemplo, vamos excluir A. Eu excluo A por quê? Por causa de quê? De Roma, por causa da Grécia. Vou excluir B por causa de quê? De helenística, que repete-se na linha D. Então essas opções são incorretas. A correta é C. Babilônia, Suméria e o quê? E Etiópia. Quando falamos da zona da Mesopotâmia, gente, quando falamos da zona da Mesopotâmia, estamos a falar da zona do crescente fértil, que é o Médio Oriente, onde se desenvolvem as civilizações da Antiguidade Oriental. Estamos a falar da Suméria, estamos a falar da Cádia, estamos a falar de quê?
dos amonitas, estamos a falar dos persas, estamos a falar dos sumérios, nós estamos a falar dos acádios, estamos a falar dos fenícios, estamos a falar até dos próprios dos próprios hebreus, dos próprios egípcios. A opção correta aqui é C, como disse. Relativamente à Babilônia, quando falamos da Babilônia, estamos a falar de um estado primeiro que vai criar a primeira lei. A primeira lei que estamos a falar de quê? Estamos a falar da lei de Hammurabi, não é? Depois o segundo império e esse primeiro império foi criado pelos amonitas. O segundo império, que há de ser do Nabucodonosor, que há de ser aquele responsável de aprisionar os judeus, há de ser criado pelos caldeus. Suméria é interessante falar de Suméria porque os sumérios criam a escrita o que? Cuneiforme. Deixa eu escrever isso para si. Suméria cria a escrita o que? Cuneiforme. Depois vamos ter o que? Os egípcios. Os egípcios também vão criar uma escrita chamada escrita hieroglífica. Escrita hieroglífica, ok? E não só falando dos rios egípcios, desenvolve-se no rio que é Rio Nilo. Rio Nilo que nasce onde? Nasce no interior de África, no Lago Vitória, vai desaguar no mar Mediterrâneo, lá no delta do Nilo, não é? Quando falamos do Nilo, do Egito, estamos a falar onde os reis eram que? Eram faraós. 7. Qual foi a contribuição das reformas Drácon e Célon no processo da evolução da democracia ateniense? As reformas introduzidas por Drácon e Célon permitiram reforçar o poder das instituições. Quais instituições? Gente, quando falamos de Atena, é preciso que coloquemos ao lado o que? Esparta, duas cidades gregas diferentes. Qual era a diferença? Atena era democrática, enquanto Esparta era o que? Era oligarca, militarista. Oligarquia, o que é? Oligarquia é o governo de poucos. A Esparta vivia muito da agricultura, enquanto Atena vivia mais de que? Do comércio. Ok? Então, logo temos que perceber que Atena era democrática. Isso era tuerista, por quê? Porque das opções que nós encontramos aqui, temos aristocrático, tirânico, oligárquico e democrático. Então, eu vou na opção D, que é democracia. Embora as reformas draconianas ou de Salon privilegiavam alguns. Por exemplo, os draconianos privilegiavam os eupartidas. Vou escrever aqui as leis do Drácon vão privilegiar o que? Os eupártidas, que são aristocracia, os bem-nascidos, os genuinamente gregos, mas aristocráticos. Depois vamos ter o Solon. As leis de Solon vão beneficiar os demiurgos. Os demiurgos eram já a classe um pouco média, aristocracia média, mas para comerciantes, mas também gregos, não é? Gregos, simplesmente gregos. Isso excluía a classe de baixo. Quando falamos de Atena, eu disse democracia. É democracia porque existe uma instituição que regulava a democracia ateniense. Estamos a falar, por exemplo, da Jerúsia. Depois vamos ter o que? Diarca. Vamos ter o que depois? Éfero. E depois vamos ter a Pela, o que era uma dessas coisas. Isso aqui é um parlamento, não é? Grego, ateniense. Quando falamos da Jerúsia, estamos a falar do conselho de quê? De anciões. Desculpa se falar, escrever aí, é que estou a escrever mesmo a correr. Vamos falar da Diarca. Diarca era um comando de quê? Do exército. E quando falamos de Éfero, estamos a falar do poder executivo ateniense.
E quando falamos da bela gente, estamos a falar da Assembleia do Povo. Esta é a Assembleia que cuidava da democracia ateniense. A opção correta aqui é democracia. E quando falamos da democracia, o pai da democracia na Grécia é o que? É o Cliténix, estou a escrever certinho. Cliténix, este é o pai da democracia, este que vai trazer abrangência à ideia da cidadania ateniense, onde só era cidadão homem nascido pelos atenienses e que fosse maior de idade. Excluía-se as mulheres, excluía-se os outros, os estrangeiros e os demais. Ok. 8. Porque a Grécia nunca chegou a constituir um país? Super interessante essa questão. Devido às barreiras geográficas, a opção correta é esta: rivalidade entre cidades e estados, organização tradicional que assentava na divisão de tribos, barreiras geográficas, organização social e política assente na tribo e nananana. Não, a opção correta aqui é naturalmente a opção A. Devido à barreira geográfica, o que é que a gente entende? Gente, há uma coisa super interessante relativamente à Grécia. Há um contraste em a unidade e a divisionismo. A unidade grega da Grécia só acontecia em termos culturais, em termos linguísticos. Linguisticamente, culturalmente eram unidos, mas eram divididos territorialmente. Grécia é um conjunto de cidades e estados independentes uma da outra. Quer dizer, não há dominação entre esses estados. Por que é que isso acontecia? Acontecia porque o território grego é acidentado. O que é que significa acidentado? Tem montanhas e essas montanhas separavam uma cidade da outra. Por isso essas cidades não conseguiam se dominar, não conseguiam formar um regime político centralizado. Cada cidade era independente da outra. A opção correta é devido às barreiras geográficas. 9. Quais são as características da historiografia medieval? Eu, na semana passada, estive a falar de todas as historiografias a nível do Facebook. Pode entrar lá, Carlos Giv, escreva no Facebook, Carlos Giv, acesse as videoaulas que lá depositei relativamente à historiografia da Antiguidade Oriental, da Antiguidade Clássica, visite, mas vou responder essa questão. Quais eram as características da historiografia medieval? Era um repositório de exemplos para a posteridade, não é verdade isso? Depois o que? Era fundamentalmente caracterizada pela intervenção do providencialismo, pode ser reflexão incorporada a mitos, não é verdade? Eram caracterizados por defender a teoria providencialismo. Duas perguntas iguais, D e B. Esta aqui não pode ser porque fala de teoria, que eles defendiam esta teoria, não se davam luxo de defender essa teoria, eles viviam esta teoria, não é? Que é a intervenção do providencialismo. O que é que significava isso? Era uma teoria segundo a qual Deus providenciava tudo. Quando falamos da Idade Média, gente, estamos a falar de uma idade que inicia no ano que? 476. O que é que acontece em 476? É o ano da queda do Império Romano. O Império Romano entra em queda ou declina em 476 depois de quem? De Cristo. O Império Romano surge em 753 antes de quem? Antes de Cristo. E a Idade Média vai até século XV. Se precisarmos de uma data, podemos usar 1415, que é o ano da descoberta da cidade de Ceuta pelos portugueses. Ceuta, que é uma cidade africana. E é preciso que você compreenda que é na Idade Média onde vai surgir o feudalismo, onde a igreja vai assumir todos os poderes, não é? Encontramos lá no topo o clero, depois a nobreza, embaixo, etc, etc. Ok, vamos. 10. Como é que explica a expansão europeia? O que é que eles queriam? Metais preciosos. Pode ser, não, metais preciosos de novo, não é verdade. A procura de metais preciosos, aí já não pode. A procura de especiarias, sim, a opção correta é D. A procura de especiarias, esses tipos queriam especiarias. O que era isso? É pimenta, é tempero. Por que isso?
porque queriam conservar as carnes, porque não há nessa altura revolução industrial, congeladores, para conservar essas carnes precisavam desses produtos que só podiam encontrar aonde? Na Índia. É por isso que esses indivíduos, em contornar a África, alguns descobriram a África, Espanha foi a América, Portugal foi a África, aonde? Nas primeiras expansões, como pioneiros da expansão. Por que é que não entraram do Mediterrâneo ali? Porque o Mediterrâneo estava no controle do quê? Dos italianos e os turcos. Quando falamos de italiano, estamos a falar daquelas três cidades: Veneza, Genova e Florença, cidades italianas super importantes naquele período. Ok, 11. Quando é que foi datada pela primeira vez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? A opção correta aqui é, naturalmente, Revolução Francesa, em 1789, dia 14 de julho de 1789, pela tomada da Bastilha. O absolutismo francês era colocado em declínio e iniciava, neste caso, a perseguição ao absolutismo. Gente, quando falamos da França, estamos a falar de um Estado genuinamente absolutista. Na Europa, o Estado que representava o absolutismo é a França. Existem reis lá que representavam. Estamos a falar de quê? Estamos a falar do rei 14º, 15º e 16º, que este em parte há de ser guilhotinado. Gente, quem não se recorda da frase Le État c'est moi, que é uma frase que vai representar o absolutismo francês. Gente, a opção correta é C, mas temos A, B, C. Essas não são corretas, mas são importantes. Revolução Socialista, que vai acontecer em 1917. Houve um erro aqui, essas datas deviam estar aqui. Esta devia estar aqui em cima, esta devia estar aqui embaixo. Revolução Socialista, aquela Revolução Socialista de outubro, que em parte vai fazer com que a Alemanha, a Rússia saia da guerra, que vai levantar o quê? Quem é aquele senhor ali? O Vladimir Lenin, dos quê? Dos bolcheviques. O que é que significava bolchevique, gente? Significava a maioria. Contra quê? Contra a minoria. Minoria é o quê? São aqueles que eram mencheviques da Revolução Burguesa, aquela que vai acontecer acho que em fevereiro de 1917, porque tem a burguesa e tem a socialista. Esta de outubro é socialista. Temos aqui o quê? Temos a Revolução Americana. A Revolução Americana, em parte, vai acontecer em 1776. É importante falar disso aqui porque a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acontece em inspiração à Revolução Americana. Depois vamos ter a Revolução Burguesa. Ok, vamos lá. A opção correta é C, a 12. A Primeira Guerra Mundial resultou das contradições e rivalidades imperialistas, mas o acontecimento que vai precipitar a guerra foi a crise balcânica de 1914. Dia que? Dia 28 de junho de 1914. O que é que acontece? Houve um assassinato do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Quando ia para onde? Ia para Bósnia-Herzegovina, ali na Península Balcânica, quando não era bem-vindo. Então um jovem chamado Gavrilo Príncipe, que não queria que esse indivíduo se fizesse aquela zona, o que o tipo fez? Foi matar esse tipo juntamente com a sua esposa. E esse jovem pertencia a um grupo. Qual era o grupo? Mão Negra. Então a Austro-Húngara vai exigir a Sérvia para entregar esse jovem para ser julgado. A Sérvia, confiante na Rússia, não vai entregar. A Austro-Húngara vai dar um prazo de 1 mês à Sérvia, que depois disso, se não entregar, declararia guerra à Sérvia. O que vai acontecer no dia que? Dia 28 de julho de 1914, aí a guerra vai iniciar. Ok? Mas temos aqui Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes acontece quando? Dia 28 de junho de 1914. O que era o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes era chamar a Alemanha e dizer: mano, você é o culpado da guerra, a partir de hoje tem que pagar essa indemnização, perde esse território, devolva esse território, devolva Alsácia e Lorena, essas coisas todas. A partir de hoje você só pode ter um exército de número X, não pode ter mais que isso. Portanto, era espécie tribunal da Alemanha. É
em parte, isto que o Hitler, quando aparece, vai sabotar. Então, depois vamos ter aqui a questão do mapa cor-de-rosa. Mapa cor-de-rosa, ideia de Portugal de unir Moçambique a Angola, que eram suas colônias. E este plano entrava em choque com o plano britânico, o plano da Inglaterra de unir o quê? Cabo aqui a Cairo, África do Sul, até o que? Egito, a partir de uma linha férrea que vai colidir com o plano de Portugal. Ambos vão entrar em conflito. Como é que vai chamar esse conflito? Vamos chamar esse conflito de quê? De como é que é? Luso-britânico, guerra luso-britânico, que em parte é o conflito que vai marcar a delimitação da fronteira ocidental. Aqui é Moçambique, Conferência de Berlim, que acontece em 1884 a 1885, que só vai reunir o que? Os vencedores, 14 deles, se não estou em erro, sem convidar os africanos. Ideia principal decidida aqui foi a ocupação que efetiva. Depois vamos ter quais os países, é a penúltima pergunta. Quero pedir, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, deixe também o seu comentário. Quais os países que rubricaram o Tratado Brest-Litovsk? Estamos a falar de quê? Da Alemanha e a Rússia. O que é Tratado Brest-Litovsk? A Rússia, não querendo mais continuar na guerra, chama a Alemanha, assina um tratado que vai marcar a sua saída da guerra. Por que não queria continuar na guerra? Porque em outubro de 1917 havia acontecido lá a revolução socialista. Então Lenin não queria continuar na guerra. É interessante que 1917 marca a saída da Rússia, mas também vai marcar a entrada de quem? Dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Última pergunta, gente. Qual acontecimento que marcou o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945? Estamos a falar da invasão alemã à Polônia no dia 1 de setembro de 1939. O que era a Polônia? Um território protegido pela Sociedade das Nações. O que era a Sociedade das Nações? Era a Inglaterra, era a França e os outros. E esses haviam dito à Alemanha que não devia invadir nenhum território. A Alemanha não quis ouvir, invadiu aqui a Polônia. É importante saber que a Alemanha não invadiu simplesmente a Polônia. Antes da Polônia vai invadir a Áustria, vai invadir a Tchecoslováquia. E portanto, a França, a Inglaterra, não querendo se precipitar, vão chamar esse indivíduo na Conferência de Munique, que vai acontecer no dia entre os dias 29 a 30 de 29 a 30 de 1929, chamam tipo, reúnem-se com ele, dizem, mano, você não pode fazer isso, mas infelizmente a Alemanha não viu, voltou a invadir a Polônia, o que vai levar aqui a França no dia 3, depois da invasão à Polônia, declara guerra à Alemanha. Temos aqui algumas coisinhas super interessantes. Temos, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola. Temos também o que? O conflito luso-britânico. Relativamente a este conflito, eu já falei. Essa guerra civil acontece no dia 17 de setembro de 1936. É importante falar dessa crise civil porque, em parte, é tida como preparação da Segunda Guerra Mundial, não é? Em que há um golpe de Estado que pretendia tirar o Franco do poder. A Alemanha e a Itália vão ajudar a Espanha e, portanto, esse apoio, essa ajuda, em parte, era como teste do seu armamento ou preparo militar para se entrar na guerra, não é? Na guerra. Gente, era isso que eu me propunha a trazer em pouco tempo. Desde já eu quero pedir, deixe seu like, deixe sua subscrição, indique para um colega que tem um exame a fazer e muito obrigado, valeu!